Galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos, e estamos aqui com um vídeo novo, pegando aí o tópico do momento, né? RPG solo, a nossa Deep Web entrando na onda. Tem se comentado muito sobre mapas no nosso grupo lá do Facebook. A gente está fazendo um brainstorm de criação de mapas. Então resolvi fazer esse vídeo falando sobre 5 razões para usar mapa no RPG solo. E só para limitar um pouquinho o assunto, eu estou falando de mapas gerais, tipo esse que vocês estão vendo aqui na tela. Não estou falando de mapa de masmorra, tá bom, galera? Mapa de masmorra é uma outra pegada, mapa de dungeon, já falei um pouquinho sobre elas, mas pretendo falar mais. Mas agora eu estou falando de mapa geral, tipo um mapa mundi, um mapa de um país ou um mapa de uma cidade. Bom, galera, então eu vou aqui falar 5 motivos pelo qual vale a pena usar um mapa e como ele ajuda muito no RPG solo. Então o primeiro tópico é como ferramenta de criação e improvisação. No RPG solo, a improvisação ganha um papel muito grande, e o mapa pode ser uma ferramenta de criação e improvisação que contribui muito para a história. Por exemplo, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Esse mapa eu fiz há algum tempo atrás, e ele mostra um reino que na minha história foi chamada de Last Kingdom, o último reino. Então ele é bem grandão esse mapa. Eu peguei uma folha de papel cartão inteira e como assim de improvisação? Então o que eu fiz? Primeiro eu desenhei o contorno do mapa e depois eu fui colocando elementos meio que aleatórios. Então eu coloquei uma série de montanhas aqui que vocês estão vendo, né? Aí um pouquinho aqui do lado eu coloquei esse reino. Aí um pouquinho pra cá eu coloquei essa vila. Aqui uma ilhazinha. E eu só fui colocando assim, sem pensar em nada. Eu achava legal, colocava aqui mais algumas montanhas, aqui uma floresta, um deserto com algumas pirâmides. Quem me conhece sabe que eu sempre coloco pirâmide. Aqui uma outra ilha. E não tinha pensado em história nenhuma, então eu me forcei. Aí depois que eu tinha colocado alguns elementos, eu comecei a pensar, tá, qual é a relação, por exemplo, desse reino com essa vila? E aí eu fazia um brainstorm e estabelecia uma relação. Por exemplo, nesse meu último reino, esse aqui é um reino que foi muito poderoso no passado. Aconteceu um evento meio místico assim, uma luz branca que durou vários dias e depois todo mundo perdeu a memória. E aqui eram os párias desse reino. Então aqui vivem piratas, mercenários, ladinos. E essa ilha aqui, eu falei, qual que é a relação dessa ilha com essa vila, né? Aqui seria uma ilha dominada por um pirata malvadão aí da minha história. Então eu fui associando elementos. Por exemplo, aqui eu tenho um espaço que eu estava sem ideias do que colocar aqui. E eu falei, pô, como é que eu vou transformar isso então, esse espaço em branco, num elemento da minha história? Igual a relação disso aqui com essa floresta. Então eu estipulei que nessa floresta havia uma civilização de elfos muito poderosa e muito mágica, e que um desses elfos há muito tempo atrás se tornou um mago muito poderoso e foi corrompido pelas trevas, e ele saiu e foi habitar nesse lugar. E aqui ele criou uma fortaleza, só que ninguém nunca foi aqui, então não se tem registros desse local, por isso que no mapa está em branco. Aí eu comecei a pensar, pô, e essas construções que eu coloquei aqui no meio do deserto, né? E aí eu comecei a pensar. Primeiro eu desenhei a construção, não tinha uma menor ideia do que seria isso. Então eu criei a história do povo do deserto. Há muito tempo atrás um meteoro caiu nesse deserto e tinha esse furo já aqui. Eu falei que aqui foi o ponto de impacto, e todo o mapa desse reino ele trazia esse furo no meio na minha história para representar esse impacto. E existia no lugar desse impacto uma civilização que era de pessoas albinas que viviam dentro da terra, na cratera que foi formada, e essas pessoas que foram construindo essas construções
nas areias do deserto, e ninguém sabia por quê e nem para quê. Então, tudo isso surgiu a partir do desenho. Primeiro eu desenhei e depois eu fui criando elementos em volta disso. Isso é bem legal. Então, a dica que eu dou para isso é: cria um mapa, vai tacando elementos aqui, 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 bem aleatórios, e depois faz um esforço mental tentando juntar cada um desses pontos, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que realmente aumenta a imersão. Você está com um mapa aqui, mesmo que você não vá usar ele mecanicamente, só de colocar aqui os personagens, né, umas miniaturas, uns tokenzinhos no lugar em que a aventura está se passando, já dá um ar épico pro negócio, né? Por exemplo, eu gosto muito de usar esses dois mapas aqui, que eu uso quando eu vou jogar o 8-Bit Dungeon. Quem acompanha os meus livros sabem que eu sou muito fã do 8-Bit Dungeon. Então eu tenho aqui esse mapa, que é o mapa da cidade, né? Então cada uma dessas casinhas representa um lugar que eu posso ir, né? Para comprar coisas, ou uma igreja, ou um lugar para comprar armas. E tem esse daqui, que tem uma outra cidade, e tem um geral aqui com uma floresta, algumas coisas aqui. Então isso me ajuda muito. Quando eu jogo 8-Bit Dungeon, só de colocar isso aqui do lado já aumenta demais a imersão, remete àqueles jogos, né? E você pode fazer isso com qualquer jogo, qualquer RPG, qualquer cenário, que vai dar muito certo. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é como elemento interativo em caráter, né? Como parte do jogo mesmo. Então eu gostaria de mostrar esse mapa aqui atrás. Esse mapa ele mostra as cavernas de Fan. E como assim elemento interativo? É que na minha história, esse daqui não foi solo, eu usei em grupo e depois eu aproveitei para solo. Os heróis eles eram contratados por um rei bem poderoso, e eles eram contratados para invadir as cavernas de Fan. O Fan era um dragão. E o rei ele dava esse mapa. Então esse mapa era o mapa real, né, que os personagens tinham. Alguém já tinha ido lá, tinha feito uma exploração por essas cavernas e chegou nesse mapa, e aqui era o lugar onde ficava o dragão. Então isso daqui, muito mais do que um guia, era de fato o mapa que os heróis tinham. Então eles podiam se guiar, entrar aqui, eles podiam olhar para o mapa e saber: pô, tem uma sala aqui e tem outra aqui, para onde que a gente vai, o que vai acontecer. Então esse mapa ele não era só uma coisa extra, né? Não era uma coisa do jogador e do mestre, era uma coisa do personagem. Então isso ajuda muito. É bem bacana você fazer um mapa antes e tentar acrescentar isso como um elemento da história mesmo, interativo. Bem bacana. O outro ponto, galera, é como elemento narrativo. Deixa eu voltar aqui lá no primeiro mapa. Então o mapa ele pode pontuar, você pode falar: minha aventura vai começar nessa região aqui. Então você foca todas as primeiras aventuras, campanha, nesse lugar. Então esse lugar ele passa a ser um dos elementos mais importantes da sua narrativa. E aqui vai construir muitas coisas. E conforme vai acontecendo na história, você vai acrescentando no mapa. Por exemplo, essa vila que tem aqui, ó, ela não existia, ela só foi existir depois do gameplay. Então essa quarta dica, né, de o mapa como elemento interativo, ela é o oposto da primeira, que é o mapa como criação e improvisação. Se na primeira você usava os elementos que estão no mapa para transformar em elementos de narrativa, agora você pega o que acontece na sua narrativa e vai acrescentando. Uma outra coisa que surgiu foram esses pântanos. Eles não existiam no mapa original, mas a história foi mostrando e eu acrescentei. E então é o contrário, você pode fazer isso. Então muitas vezes você pode começar uma campanha só com o contorno do mapa mesmo, e conforme foi acontecendo você vai colocando. E o quinto elemento é como registro de campanha. Você pode fazer um mapa como esse daqui, e por exemplo, você pode fazer anotações laterais ou aqui do lado. Esse mapa não tem. Eu tenho vários mapas que tem várias anotações. Por exemplo, aqui foi morto o exército dos homens lagarto. Então aqui você escreve isso. Então você vai criando um mapa cheio de informações, cheio de texto,
isso é bem legal, acaba funcionando como registro de campanha. Depois você bate o mapa, você sabe onde é que foi o combate do exército tal contra o exército de homens lagartos. Você coloca aqui foi encontrado uma cabana misteriosa. Então você bate o olho, você sabe que ali tem uma cabana misteriosa. E o mapa é sensacional, porque ele passa a ser um registro visual e ao mesmo tempo descritivo da sua campanha. Então, recapitulando aí, os 5 usos do mapa, tem mais, mas esses são os que eu realmente uso com bastante frequência. Eu adoro desenhar mapa. Esse daqui, por exemplo, eu gostei muito. Comecei a pintar aqui. Essa é uma campanha que eu tenho de livros que já está fazendo uns 2 anos, que chama O Último Reino, né? The Last Kingdom. E nossa, vários personagens já morreram, o reino já passou de sucessão, já se sabe o que tem aqui nesse território, só que foi uma coisa tão terrível que todos os cartógrafos se recusam a colocar aqui. Então, recapitulando, o primeiro é como ferramenta de criação e improvisação. O segundo motivo para aumentar a imersão. O terceiro motivo é como elemento interativo da história, ou seja, como um objeto do personagem e não do jogador. O quarto como elemento interativo, como elemento narrativo, desculpa, né? O mapa gerando toda a narrativa. E o quinto como registro de campanha. Então é isso, espero que isso tenha ajudado, dado alguma luz. Longe de mim de querer apresentar conteúdo novo. Na verdade, se você pesquisar, você vai achar muita gente falando sobre mapas no YouTube, mapas RPG com muito mais propriedade. O próprio Rodney, né, do mais 2D6, postou um vídeo bem legal em que ele usava o Google Maps para criar mapa de RPG. Eu achei muito legal essa ideia, bem simplesinha, né? Você usa só o Paint lá, o Google Maps mesmo, e fica bem legal, bem realista. E vários vídeos ensinando a fazer mapa, desenhando e tal. E eu estava pensando nessas 5 dicas no RPG solo propriamente dito. Espero que tenha dado alguma luz, dado algum brainstorm, ou só tendo alguns momentos aí de distração e diversão. Um abraço então, galera, a gente se vê.